Fala galera, chegou a hora do nosso encontro marcado e nesse feriadão do Dia das Crianças, o Mauro Betting vai analisar todas as vertentes desse Campeonato Brasileiro que se aproxima do final. Bom dia, Mauro. Bom dia, Pedro. Prazer estar aqui com vocês no Esporte Interativo. Vamos falar muito sobre curling nesse final de semana. Curling e também futebol, um pouquinho de futebol. Aí já é controvérsia. Mas vamos tocar a bola, ou tocar a chaleira do curling. Vamos começar o programa falando de um confronto entre Rio contra São Paulo. Santos contra Vasco. No primeiro turno, o Vasco brigava para ser campeão e não teve grandes dificuldades de passar pelo Santos. 2-0 para o Vasco. O Vasco, na época vice-líder, enfrentava um Santos irregular no Brasileirão. Vitória sem nenhuma dificuldade para o time da Colina. E o roteiro todo vascaíno já conhece. Bola parada com Juninho Pernambucano e gol. No segundo só trocaram o lado, mas o resultado da jogada foi o mesmo, caixa. Hoje o Santos em melhor fase quer dar o troco na Vila, ainda que o preço da vitória seja ajudar o rival São Paulo. Mauro, a situação mudou para o lado do Vasco, que não briga mais pelo título, mas para o Santos continua irregular do mesmo jeito, né? Continua irregular do mesmo jeito. Teve um momento espetacular recente, quando com 1 a menos, e esse a menos era o Neymar, ou seja, quase que 5 a menos, a equipe do Muricy conseguiu fazer a diferença e voltado pelas circunstâncias com bom resultado diante do Grêmio. Mas é um time ainda muito instável, opções interessantes foram se esvaindo na temporada. Uma que parecia fora de campo, fora de ritmo, fora até do clube, está se mostrando interessante, que é o Bernardo, só que pega um Vasco que está num momento que também é ruim, porque a derrota, principalmente no psicológico, em São Januário para o São Paulo que cresce, foi muito doída, foi muito dolorida. Ainda vejo onde a equipe do Juninho Pernambucano se reestruturar, mas falta Dedé, fez muita falta ao São Paulo, sem tirar mérito do tricolor paulista. É um momento delicado, é um jogo que o pior para as duas equipes vai acontecer. Claro que como não dá para os dois perderem, eu acho que para o momento de tabela é jogo que cheira a empate. Mas quem tem mais a perder nesse jogo é o Vasco. Sem dúvida, porque o Santos está naquele meio de tabela. O Santos precisa estar olhando esperto para a turma de baixo, mas que tem muito time pior ou com campanha ainda pior que o Santos, mas é a grande decepção do brasileiro, a gente não cansa de falar, ou pelo menos eu não canso de falar aqui no Esporte Interativo, porque é um time que tem Neymar e que tinha Ganso, apesar de todos os problemas do Ganso que o levaram inclusive ao São Paulo, não pode fazer uma campanha pífia como está fazendo. De jeito nenhum. O São Paulo enfrentou um Figueirense já em crise no primeiro turno. No Orlando Scarpelli, 2-0 para o tricolor com show do menino da base, o Ademilson. A primeira vitória a gente nunca esquece. Depois de 3 jogos à frente do São Paulo, enfim, Ney Franco ganhava os primeiros 3 pontos. E se hoje Luiz Fabiano está decidindo a parada para o tricolor, lá na 11ª rodada, os suplentes levaram o São Paulo à vitória. A promessa, Ademilson marcou o primeiro gol e William José fechou a conta. O Figueirense seguia firme na zona da degola e o São Paulo continuava acima deste Brasileirão, namorando à distância o G4. Mauro, o que tem de São Paulino aqui na redação do Esporte Interativo? Impressionante, né? Não é brincadeira. E eles apostam o que você quiser. O São Paulo vai para a Libertadores, segundo eles. Olha, a minha aposta inicial, antes de a bola rolar no Brasileirão, eu tinha 4 favoritos e meio para a conquista do Brasileiro. O Santos, que eu acabei de falar, que caiu fora desde que definhou na Libertadores. O Fluminense, né? O Vasco, e eu acreditava também no São Paulo, a despeito da irregularidade época, que ainda se mantém. Mas depois do 3-0 sobre o Palmeiras e principalmente, claro, o excelente 2-0 sobre o Vasco, não só pelo resultado em São Januário, não só pelo duelo de 6 pontos, mas pela maneira como o São Paulo se comportou nesses jogos e principalmente, taticamente, com a entrada do Wellington, ao lado do Denilson, a zaga estava mais protegida, o Cortez, tive a oportunidade de falar hoje com o Cortez, se sente muito mais protegido para sair um pouco mais para o jogo. Até o Paulo Miranda fez uma partida notável contra o Palmeiras. Então, aqueles caras que antigamente não eram uma solução, eram um problema para o Ney Franco, começam a mostrar resultado. E mesmo o seu Lucas, você tem o Luiz Fabiano, você tem o Oswaldo cada vez melhor, tem um elenco redondinho com algumas boas opções de banco. Então, é um momento muito superior do São Paulo. O São Paulo deve ganhar e até com facilidade do Figueirense. E o São Paulo, que nos últimos tempos teve muito problema com o técnico. A torcida sempre pegava no pé do Adilson, do Carpegiani. E agora com o Ney Franco parece que encontrou uma sintonia do técnico com a torcida. Mas ainda a gente tem que aguardar, porque desde a conquista do primeiro dos títulos internacionais do São Paulo, da Libertadores de 92, que agora completou 20 anos dessa equipe multicampeã do Tele Santana,
criou-se uma torcida gigantesca, já era grande, mas do São Paulo passou o Vasco, passou o Palmeiras, é a terceira torcida do país, é uma das que maior potencial de crescimento tem. E esse neo-São Paulino, se dá para usar o termo, nesses últimos 20 anos, ele é muito menos paciente. O São Paulo, para pegar 2 exemplos históricos, o Dario Pereira chegou em 77 ao Morumbi, mas só virou um dos maiores zagueiros que eu vi jogar quando virou zagueiro a partir de 80. E antes disso, era um jogador que tinha problemas de lesão, não dava certo. O Raí chegou ao Morumbi em 88, mas só virou esse craque bandeira São Paulino a partir de 91. Foram 3 anos do Raí meio que se arrastando no Morumbi. Outros clubes, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Inter, não teriam a paciência que tiveram. Então, hoje, o São Paulo é muito mais irreacível, tem muito menos paciência. Mas, mesmo assim, os resultados de campo são muito bons. São muito bons. Talvez ele não tenha essa paciência, Pedro, porque o São Paulo acostumou muito bem ao seu torcedor. 3 títulos seguidos brasileiros como disse, né? Não, e tanto. Tricampeão mundial, Libertadores. São Paulo não tem uma fila para pegar exemplos paulistas, como ficou o Corinthians 22 anos, como ficou o Palmeiras 16, um momento complicadíssimo do Palmeiras agora. São Paulo, na história, não teve nada nesse... Teve o de 57 até voltar a ser campeão paulista em 70, porque estava construindo o Morumbi. E também porque tinha um fabuloso Santos do Pelé e a primeira academia do Palmeiras também. Fora Cruzeiro, Botafogo, enfim. Quando o São Paulo não conseguiu nem chegar perto, o São Paulo nunca disputou uma Taça Brasil, por exemplo, de 59 a 68. Mas se tentasse, tivesse um time melhor, dificilmente será melhor em nível estadual do que Santos e Palmeiras. Hora de falar de Atlético e Sport. Jogar contra o Sport na Ilha do Retiro sempre é uma missão difícil, quase impossível. Não nessa temporada. O Galo foi lá e ganhou do Sport por 4-1. Apesar de feliz pela campanha, a torcida do Galo deve ter uma pontinha de saudade daquele Atlético arrasador. No primeiro confronto contra o Sport, o time era líder e na Ilha do Retiro mostrou o porquê. O Sport até se impôs no começo do jogo. O caldeirão da ilha ferveu com 1-0. Mas daí pra frente o que se viu foi um show do Galo. Gols de todos os jeitos, de sobra na área, de cabeça e de craque. Que golaço, hein, Ronaldinho? Mais uma vez, o Galo dormia na liderança. E o Sport, apesar da goleada, ao menos dormiu fora da zona da degola. Situação bem melhor que a de hoje. Mauro, 4-1 de virada lá no Recife. Mas hoje em dia o atleticano pode se contentar com uma vaga na Libertadores? Não, se fosse antes de começar o campeonato, embora tivesse feito uma boa Copa do Brasil, uma excelente campanha no Mineiro, até por tudo que tem sofrido o atleticano nos últimos anos, eu ficaria meio ressabiado, né? Se eu não soubesse o que foi o Campeonato Brasileiro e olhasse a campanha atleticana agora, falava, pô, estamos bem, estamos lutando ainda, está vivo, está muito difícil, está muito aos pés do Fluminense, mais uma conquista nacional, mas estamos vivos. Mas como foi a campanha do primeiro turno, uma campanha excepcional do Galo, né? Excelente momento do Bernat, que caiu de produção, isso explica também essa queda de produção. Ronaldinho ainda voltando, mas ainda não é aquele. Comando do Cuca, as opções de banco que tem o Atlético, era para esperar mais, né? Ou pelo menos chegar nesse ponto do campeonato, a 9 rodadas do final, muito mais próximo do Fluminense. Não aos 9 pontos como está agora. 9 pontos com 9 jogos é muito detalhe, né? É enorme o mérito do Fluminense, porque o Atlético fez um brilhante primeiro turno. Mas o Fluminense estava na cola, né? O Fluminense tinha feito uma campanha que em outros turnos do Brasileirão por pontos corridos, ele teria sido líder. E muito bem. E é interessante, no caso específico do Fluminense, uma campanha muito discutível. As mazingas vão poder falar, é o Fred à frente e o Diego atrás. E eles criticam o Abel Braga até hoje, a torcida do Fluminense. O time está muito retrancado e eu acho até que ele tem que fechar algumas vezes o Fluminense, porque a zaga é um pouco exposta pela qualidade de alguns dos seus jogadores, pela marcação no meio campo e pelo fato do Fred mal cercar, Thiago Neves não cercar, Deco já cercou muito mais, o Wellington nem... importantíssimo, mas também não tem aquela ajuda assim taticamente. Então, às vezes, eu acho que o Abelão não deixa de ter razão ao tentar trancar mais o time, porque é um time que especula e faz isso. A gente teve grandes equipes na história do futebol brasileiro, nos anos 70, por exemplo, o grande Inter do Minelli e a segunda academia do Palmeiras, o Inter que foi bi em 75, 76, um outro time em 79, Palmeiras campeão, bicampeão em 72 e 73, eram equipes tecnicamente muito melhores que este atual Fluminense, mas eram equipes, como se diz na Itália, cínicas. Faziam 1-0 e estava bom. A goleada daquela segunda academia do Palmeiras, as goleadas do Inter do Minelli e do Falcão, era tudo de 1-0.
Era um futebol mais trancado, era um futebol com menos gols nos anos 70, mas eram equipes que faziam absolutamente o necessário para serem brilhantes, como foram o Palmeiras e o Inter da época. E pensando por um lado, 9 pontos pode ser muita coisa, mas o Galo enfrenta o Fluminense em casa, tem confronto direto, né? Dá para dar uma tiradinha aí de 6 pontos, né? Se é que você consegue fazer gol no Diego Cavalieri, se é que você consegue não tomar gol do Fred. Não tomar gol do Fred, e não é só, claro, o Fred, tem o Wellington nem para dar as bolas, os passes para gols, as assistências para o Fred, você ainda tem Thiago, você tem Deco, tem o Rafael Sobis, que fez o segundo gol agora no meio de semana, que é um atacante também muito interessante, campeão do mundo, enfim, é um time muito bom. E Mauro, pensando um pouco no histórico do Campeonato Brasileiro, você não acha que já passou da hora de um time fora do eixo Rio-São Paulo voltar a vencer? O último foi o Cruzeiro em 2003, quase 10 anos. Mas para mim ainda é o melhor time de todos os que ganharam o campeonato por pontos corridos. O Cruzeiro do Alex e do Luxemburgo em 2003, o time da Tríplice Coroa, foi o melhor de todos, né? Se a gente pudesse fazer hipoteticamente um duelo com todos os outros campeões, até mesmo com o São Paulo 2006, que era diferente do de 2007 e diferente do Tri de 2008, para mim o melhor foi aquele Cruzeiro. Mas de lá para cá, a gente não tem um campeão sem ser do Rio ou de São Paulo. E também a cada ano, e principalmente desde o ano passado, a diferença financeira tem sido muito grande. E tende a ser isso cada vez mais forte. E tende a ser cada vez pior, tende a cada vez mais polarizar entre Rio e São Paulo e entre alguns do Rio e alguns de São Paulo, o que é péssimo para não só o futebol, mas principalmente como negócio do futebol, já que muitos só pensam no negócio e cada vez pensam menos no futebol. Porque a grande diferença do futebol brasileiro é que nós temos 12 times grandes. Mas sem dúvida, não. E às vezes até, e antes, muito por causa dos regulamentos absolutamente imbecis que tinham. Mas exatamente por você ter 12 grandes, é muito difícil você falar, né? O que facilita o nosso trabalho, né, Pedro? Porque assim, se eu falar qualquer pataquada aqui que um time pode ser campeão e um grande pode ser rebaixado, pode acontecer no Brasil pelo nivelamento. Infelizmente, um nivelamento técnico baixo nos últimos anos, mas é isso, não tem no mundo tantas equipes grandes ou com potencial de chegar ao título como a gente tem no Brasil. Mas, Mauro, você não fala pataquada porque os seus palpites têm sido muito bons e isso a gente vai ver no final do programa. Assim, que já que o meu time não acerta uma bola nem na direção da meta, pelo menos o torcedor tem que acertar alguma coisa. Já que o torcedor do meu time erra ainda mais quando vai lá e vai pichar muro de estádio, vai pichar muro do clube. O time já não tem dinheiro para montar um grande time. E gasta mais dinheiro para gastar tinta? Mas de palpite, você tá afiado e no final do programa a gente vai ver isso. É porque eu nem lembro. Você vê como eu prestei atenção, como eu planejei os palpites, eu nem lembro os meus. Eu só lembro um e esse eu sei que eu errei. Que era o jogo do meu time. 2-2 você disse e errou. Mas foi quase. Eu falo, isso eram 3 gols, né? Então, quase. Achei que eu saí 4, só que eu só por um lado.